Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos dar uma olhadinha nos tipos de dados suportados pelo Postgre. Vamos analisar os principais tipos de dados. Quando a gente trabalha com um banco de dados, nós temos que informar quais que são os tipos de dados para as colunas de cada tabela, o que se difere da fase de projeto de banco de dados, quando nós estamos apenas estudando os modelos conceituais e lógico. Então essa parte é semelhante às linguagens de programação. Então nós temos basicamente 4 grupos de tipos de dados disponíveis no Postgre. O primeiro grupo são os tipos de dados numérico. O segundo grupo são os tipos de dados baseados em caracteres ou textos. O terceiro grupo são os tipos de dados que representam o aspecto temporal, como data ou hora. E o quarto grupo são os tipos de dados booleanos, aqueles que só possuem 2 tipos de valores, ou verdadeiro ou falso. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada um desses tipos de dados e quais são os principais tipos que nós utilizamos em alguns cenários. Então, primeiramente, eu tenho nessa tabela a relação dos tipos de dados numéricos. Quando nós trabalhamos com banco de dados, dependendo do volume de informações que uma tabela vai receber, é importante nós termos consciência do espaço em que cada registro vai ocupar em um banco de dados. Então, eu tenho nessa segunda coluna qual que é o tamanho que um valor de determinado tipo vai ocupar em nosso banco de dados. Então aqui na esquerda eu tenho os tipos de dados inteiros, que são small int, integer, big int. Eu tenho os tipos de dados que são pontos flutuantes ou decimais, que são decimal, numeric, real e double precision. Eu tenho também 2 tipos de dados que são autoincrementais. Então eu tenho dentro dos tipos numéricos esses 3 principais grupos. Nós utilizamos, na maioria dos casos, integer para números inteiros, numeric para números decimais e serial para números com comportamento de autoincremento. Nós vamos usar os números seriais muito na questão de valores para a chave primária. Por quê? Esses valores serão incrementados automaticamente. Então a gente vai possuir uma responsabilidade a menos. Beleza? Então basta você apenas memorizar um tipo numérico de cada um desses grupos que eu mencionei. O segundo tipo numérico que nós estudamos são os baseados em caracteres. Nós temos basicamente 3 tipos: o varchar, o char e o texto. Quando eu defino uma coluna como char ou varchar, eu sou obrigado a informar qual que é o limite de caracteres que eu posso receber. Então, por exemplo, se eu falar que o nome de uma pessoa foi definido como varchar de tamanho 5, todos os nomes que eu for preencher nessa coluna terá no máximo 5 caracteres. Eu não consigo expandir o tamanho desse campo. E eu tenho o tipo de dados que é o de texto, que é o nosso text. Ele suporta tamanho indeterminado. Então, qual que é a diferença entre o varchar e o char? O varchar tem esse comportamento de tamanho variável de acordo com o limite. O que seria isso? Eu vou mostrar com um exemplo. Nesse exemplo aqui eu defini uma coluna chamada estado de 2 maneiras diferentes. Uma com varchar de tamanho até 5 e outra como char de tamanho até 5. Reparem a forma em que esses valores são armazenados em um banco de dados. Quando eu tenho varchar, a minha estrutura ocupa o mínimo de espaço possível. Então, por exemplo, esse valor GO e SP vão ocupar 2 caracteres, sendo que eu posso ocupar até 5 caracteres. Diferente de quando eu tenho uma coluna definida como char. Então, eu defini estado de tamanho até 5, do tipo char. Então, se eu preencher o valor dessa coluna estado definida como char de tamanho 5, não importa qual que é o conteúdo que eu vou inserir nesse campo. Ela sempre vai ocupar 5 caracteres. Então, se eu informar GO ou SP, essa string vai ser ocupada com 3 espaços em branco à frente do que eu utilizei. Tá? Então, isso é uma questão importante para você poder projetar o seu banco de dados. O próximo tipo de dados que a gente utiliza é o de data e hora. Nós temos basicamente 3 agrupamentos para representar a data e hora. Eu posso, em uma única coluna, representar toda a informação de calendário e horário, que seria o que? Dia, mês e ano, e hora, minuto, segundo, milissegundo.
Tudo isso em um campo. Para isso nós temos esses campos aqui, timestamp. Eu posso guardar também o fuso horário. Então isso aqui é a informação mais completa que nós temos desse caráter temporal. Eu tenho também um tipo de dado que armazena apenas data, que seria o que? Dia, mês e ano, que é o date. Eu tenho também o time, que representa apenas horário, então é hora, minuto, segundo e milissegundo. E também eu posso usar esse campo chamado intervalo, que representa o que? A diferença entre horas. E por fim, nós temos os tipos de dados booleanos, são aqueles que aceitam apenas dois tipos de valores, ou verdadeiro ou falso. Então, para a gente poder começar a trabalhar com a nossa estrutura de banco de dados, a gente precisa conhecer essa relação de tipos. A partir disso, eu já consigo começar a trabalhar com os comandos da categoria DDL. Então, nós vamos começar a criar as nossas tabelas a partir dos próximos vídeos. Tudo bem? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.